Nós estávamos acostumados a, nesse dia 24 de dezembro, reunir mais de 50 pessoas. Vinham famílias e nós aqui nos confraternizávamos com muita alegria, porque não somente pelo meu aniversário, como também pela véspera de Natal. Esse ano, muito atípico, pela pandemia, nós estamos nos reunindo aqui em 10 pessoas e a felicidade tem que ser a mesma. Não em questão de quantidade, mas em qualidade. Estão aqui as pessoas que estão assim mais ligadas a mim intimamente, não somente pelo sangue, mas pela uma amizade assim muito relevante, cativante, que eu assumo dentro de mim, como a Karine, que eu a considero assim como uma filha, e o Kleber, que eu considero como um filho. Funcionei por todos esses anos que eu conheço. Nós sempre nos demos muito bem, mesmo estando longe, a gente tem assim um padrão de educação para os nossos filhos, que são quase que idênticos. Encaminhamos nossos filhos para o estudo, encaminhamos nossos filhos para uma boa educação, então nós temos essa sintonia. E a dona Seni com a Marlene, também, sem sombra de dúvida, foram os nossos alicerces. Nenhum homem, ele vence se não tiver uma mulher capaz, abençoada, ungida pelo Senhor, que esteja conosco. Então, em quase 52 anos de casado, eu me considero assim, um felizardo. Agradeço todos os dias a Deus pelo maior presente da minha vida, que foi minha mulher. Graças a Deus. Então, eu peguei esse texto de um diácono que me mandou, eu achei muito interessante. Ele diz assim: Jesus nasceu, assim como uma afirmação. E depois ele pergunta, onde e quando? E alguns personagens da história, eles nos mostram como eles conceberam essa história, como é que eles responderam essa pergunta. Francisco de Assis, por exemplo, nós estivemos lá, e muita coisa foi falada sobre o nascimento de Jesus. Certamente ele responderia: ele nasceu no dia em que na Praça de Assis entreguei a minha bolsa, minhas roupas e até o meu nome para segui-lo incondicionalmente. Quer dizer, ele largou toda a riqueza e foi como pobre seguir Jesus. Pedro, como um dos apóstolos, Jesus nasceu na noite em que o galo cantou pela terceira vez. Ele sentiu ali como se ele estivesse seguindo Jesus originalmente, porque ele já negou 3 vezes. Paulo de Tarso, nós conhecemos o personagem, que ele nasceu quando ele caiu de um cavalo na estrada e ficou temporariamente cego pelaquela luz muito forte. Tomé é o incrédulo, né, que precisou tocar Jesus para acreditar. João Batista, quando deu o nascimento de Jesus, dizendo que ele não era capaz nem de desamarrar suas sandálias. Lázaro, quando reviveu, quando ressuscitou. Dimas, quando apelou, mesmo sendo um ladrão, mesmo tendo feito coisas erradas, ele apelou para Jesus e pediu perdão na cruz. Judas Iscariotes foi o traidor e nasceu para ele no dia que ele viu que Jesus ia ser condenado. Maria de Nazaré, Jesus nasceu em Belém e ela nasceu para ela quando ela disse sim. Ela aceitou aquela natalidade de Jesus, advinda do anjo Gabriel. E finalmente, se nós fôssemos perguntar sobre isso, quem é Jesus para nós? Para mim e para ela, eu digo, posso falar até por ela, Jesus é tudo para nós. Nós procuramos segui-lo, não só na oração. Hoje, eu considero mais religioso do que algum tempo atrás. A quem eu devo isso? A minha fé e mais a ela, porque ela é mais religiosa do que eu. Ela tem mais atividade na oração, ela tem mais fé na oração, propriamente até do que eu. Eu muitas das vezes fico calado, só ouvindo. E quando ela entra com louvemos ao Senhor, eu começo a minha oração. Então ela tem muito mais eficiência em sustentar, me sustentar, sustentar os filhos, sustentar essa casa, sustentar as pessoas que nós amamos, com mais que como na oração. Então nessa noite eu queria que nós rezássemos com as mãos
Deixa, claro. Queria que nós rezássemos após a Marlene falar, para que nós disséssemos a Jesus o que Ele é para nós. Ele é essa oração que nós vamos rezar. Fala, meu amor. Não, nós só queremos agradecer, né, a presença de todos por estarem aqui. A gente sabe que esse ano foi difícil, esse ano foi doloroso, mas a gente saímos vitoriosos. Algumas pessoas falam, por que acontece isso? Até a menina mesmo que trabalha aqui em casa, outro dia ela comentou, minha sogra era uma pessoa tão boa, rezava tanto texto e ela teve uma doença assim, sabe? Aí eu falei para ela, Val, Jesus, a doença vem para todo mundo, independente de idade. Não seja que a gente segue a Deus ou não, Deus ama todos por igual. Deus não faz distinção de ninguém. Ele ama todos nós de uma melhor forma que Ele pode amar. E se Ele fosse... Não, a sogra dela, ou eu... você não vai acontecer nada contigo porque você reza, você... Não. Se tiver que acontecer, acontece com todo mundo. Só que há um porém nisso tudo aí. A gente passa por essa situação e a gente consegue vencer a dor, seja como for. A dor vem, deixa a gente fraco, porque me deixou fraca. Tinha horas que eu, Jesus, mas mesmo na dor que eu passei agora com a Covid, eu liguei para minhas amigas, quase nem conseguia falar e pedi para elas orarem por mim, que eu estava achando que eu estava com Covid, isso, aquilo outro. Quando eu tive uma recaída também no outro dia, a mesma coisa. E lá, quando eu estava no hospital, às vezes eu pensava assim, caramba, se eu pegasse a Covid do jeito que eu já tive pneumonia dupla, já tive internada, o que vai ser de mim? É horrível. Aquela falta de ar. E eu imaginava assim uma coisa horrível mesmo, né? E eu falava, gente, eu acho que eu não vou aguentar, acho que eu vou ficar tão desesperada. E graças a Deus eu não tive essa falta de ar, né? Mas eu me vi lá e eu não conseguia refletir, eu só dormia assim, parecia que eu ia desmaiar. Então até isso Deus faz com a gente, para que a gente não consiga perceber as coisas que estão na nossa mente. Aí depois eu cheguei em casa, depois que eu estava melhor, caramba, eu passei por isso tudo e acabou que eu não fiquei preocupada. Só aqui que eu fiquei preocupada quando eu tive aquela recaída, que eu falei, senti um aperto no peito. Ai meu Deus, acho que vai me dar falta de ar. Acho que eu vou começar com falta de ar. Não estava, né? E aquele aperto no peito assim muito grande, eu fiquei muito desesperada. Assim, poucos tempos de desesperada. Mas na mesma hora logo depois eu começava a reagir. Então é isso, é importante a gente viver na presença de Deus por isso também. Porque a doença, seja o que for, às vezes a gente cai, mas depois a gente levanta. E com Deus é muito melhor. Com Deus a gente não cai de vez, né? Isso que o Arevaldo estava falando, né, Arevaldo? Então a gente sente assim a falta das pessoas que sempre estavam com a gente no dia do aniversário dele, sempre estavam, né? Mas por outro lado eu só tenho a agradecer a Deus, porque Deus foi muito bom comigo. Quando eu rezava, eu pedia a Deus, eu falava, Senhor, eu sei que eu não sou melhor do que ninguém, se eu tiver que pegar essa Covid, eu vou pegar. Mas Senhor, não deixe que me aconteça o pior. Porque não é uma doença sua, não é uma coisa sua, para mim isso é uma coisa do inimigo, é uma coisa invisível, que vem para destruir famílias. E eu não queria ser destruída por esse inimigo. Se um dia eu tiver que ir, eu quero ir, o Senhor querendo que eu fosse, não um vírus aí que vem para destruir pessoas. Então é isso, eu louvo a Deus por isso, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, por essa graça que nós estamos recebendo, por essa graça que nós recebemos, né? Você pegou 2 vezes, ele foi sortudo, né? Mas que alguns não acreditavam. O Senhor me deixou vitoriosa. Depois que eu vim, senti um monte de coisinhas e tudo mais, mas graças a Deus está tudo bem. Ok,
Mas a gente está sem essas pessoas, mas estamos com vocês. A gente pensou que a gente ia ficar sozinho, mas estamos com vocês, né? Graças a Deus. E graças a Deus podemos aqui estar juntos, que muitos não têm, né, essa possibilidade de voltar para a família e nós estamos. Vai lá, agora. Exato. Entregar, né? Entregar ao Senhor essa nossa confraternização, essa reunião de Natal. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e tenha misericórdia dos nossos pecados, como pecadores que somos, mas que nós sempre estamos procurando acertar. E damos graças a Deus por nós termos uma família. Amigos como Vitor, amigos como Vitor também, né? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Como foi citado, também eu quero rezar uma Ave Maria, porque ela foi do início da genealogia de Jesus, quando ela disse o sim e aceitou a natividade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Que meu filho esteja bem. E também pedimos nesse também momento, para a saúde e pelo deles, nosso de cada um filho, deles que estão aqui pela Nora presentes, e pelo N2, né? Miguelzinho que está em pelas viagem. nossas famílias que estão longe. Nossas famílias que estão né? longe, E viajando. pedimos por vocês, que Deus olhe por cada um de vocês, que dê saúde, dê paz, tranquilidade, livra-os de todo mal, isso, o Vitor que está ali, porque senão eu estou rezando por você, viu, No Vitor? serviço, A né? gente reza por você. Ao próximo. E pedindo a Deus que olhe pela sua família também, a família de vocês, que ajude, né, para que nós possamos passar por essa situação e o ano que vem a gente esteja melhor. Se Deus quiser. Ave Maria, cheia de graça, graça, o Senhor o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Damos logo parabéns? Já damos logo? Que horas são? São